A história começa com uma jovem caminhando pela rua após sair do escritório. Exausta das tarefas mensais do trabalho, ela decide ir para casa descansar um pouco. Ao entrar, ela escorrega e cai no chão, com a cabeça batendo primeiro. Percebendo que seu corpo não se mexe mais, ela pensa: será que vou morrer? E é justamente aí que sua alma se desprende do corpo, e ela passa dessa para melhor. Então ela desabafa. Tudo o que queria era ter uma vida longa, e olha no que deu. Uma vida curtíssima. Pensando nos pais de quem nem se despediu direito, ela chora feito criança, gritando que não quer morrer assim, não assim. Mas aí o cenário ao redor dela muda completamente, e um sujeito todo de branco aparece na sua frente. Ele avisa que o tempo de vida dela já estava determinado e não tem como mudar, mas que se ela topar fazer um favor pra ele, ele muda pelo menos a forma como ela morre. Resultado? O cara na frente dela é um Kami, um deus de verdade. O Kami então explica que, num mundo chamado Asdilon, os humanos estão destruindo outras espécies, e ele quer reencarná-la nesse mundo para que ela decida o destino da humanidade. Surpresa com tudo isso, nossa protagonista avisa logo de cara que ela é uma pessoa sensível demais para aguentar esse tipo de responsabilidade. O Kami então tenta convencê-la com poderes especiais, teleporte, habilidades de combate, o pacote completo. Irritada, ela revela que durante toda a sua vida só queria uma coisa: acariciar bichanos fofos. Só isso. Animaizinhos felpudos eram a única coisa que acalmava seu coração cansado. Entendendo o drama dela, o Kami concede os poderes e explica: ao reencarnar no outro mundo, ela vai ter a habilidade de domesticar bestas, monstros e qualquer criatura viva, mas não vai funcionar com humanos. Ela grita que nunca concordou com esse esquema todo. Só que no segundo seguinte, ela acorda numa casa com uma família toda celebrando a chegada dela ao mundo. Ela renasce numa família Osfe, e seus pais lhe dão o nome de Nefertima. O irmão mais velho e a irmã mais velha logo a chamam de Nema e ficam elogiando o quanto ela é fofinha. Mesmo assim, Nema ainda não consegue acreditar que reencarnação de verdade aconteceu com ela. O narrador então revela que Nema renasce numa cidade chamada Larcia, a maior dos 3 continentes de Asdilon e lar do reino de Gash. Seu irmão mais velho, Ralph, é um gentleman de respeito, e sua irmã Canadia é cheia de energia. Até os pais são bonitos e gentis, exceto o pai, que às vezes apela pro lado dramático e acaba decepcionando. Ela também tem um cachorrinho chamado Dee, que nunca sai do seu lado. Comer, dormir, ser mimada pela família e acariciar animais fofos. Era exatamente a vida que ela queria na vida anterior. Nema agradece ao Kami mentalmente. No dia seguinte, a mãe é chamada ao Palácio Real para um compromisso de trabalho, mas não sabe o que fazer. O marido está trabalhando, Ralph e Canadia estão na academia, e ela não pode levar Dee ao palácio porque animais não são permitidos por lá. Então, ela pergunta para Nema se ela consegue se comportar bem caso a leve junto, e Nema aceita animadíssima. No caminho para o palácio, Nema observa as pessoas interagindo umas com as outras com alegria e animação, e pensa que elas não parecem nada com o tipo de gente que vai perseguir outras espécies. Ao chegar no palácio, a mãe lança um feitiço protetor em Nema, só para garantir que ela fique ilesa enquanto finaliza seu trabalho por lá. Após a partida da mãe, Nema avista um passarinho voando e sai atrás dele. Mas o bicho é rápido demais, e ela fica exausta tentando acompanhar. Quando está prestes a descansar, vários animais a cercam, e ela começa a acariciá-los. O momento de pura paz, porém, não dura muito. Um gigantesco tigre branco surge na frente dela. Graças aos poderes concedidos pelo Kami, o tigre começa a lamber Nema em vez de atacá-la, e ela o abraça sentindo aquele pelo todo felpudo. O tigre branco então a coloca nas suas costas e a leva de volta ao palácio em grande estilo. É aí que um menino aparece, chamando o tigre gigante de Lars e dizendo pra Nema que, por mais bem comportado que Lars seja, ele ainda é uma besta selvagem, e pedindo que ela desça das costas dele. Ele a tira de lá e a segura nos braços, mas Nema fica contrariada e quer ser devolvida imediatamente. Obrigada. O menino fica surpreso com o comportamento de Lars, já que o tigre nunca demonstrou gostar de ninguém além dele. Ele pergunta sobre os pais de Nema, e ela diz que pertence à família Osfe, e que seu nome é Nema. Ao ouvir família Osfe, o menino os leva a um escritório. Lá, ela encontra o pai dela, Daliland, que já estava trabalhando. O pai pergunta o que ela está fazendo no palácio, e o menino explica que a resgatou enquanto ela brincava com Lars no jardim. Chocado, Daliland abraça a filha e agradece ao menino, chamando-o de Vossa Alteza. Resultado: o menino é o príncipe do reino de Gash. Daliland pede que Nema agradeça ao príncipe, e ela obedece, de um jeito bem à sua maneira. Logo depois, o homem que estava sentado ao lado do pai se aproxima, e ela se apresenta formalmente a ele. O sujeito é nada mais nada menos que Wilhert Russ Gash, o rei do reino de Gash. Encantado com o quanto ela é bem educada, o rei demonstra simpatia por ela e diz que da próxima vez que ela vier ao palácio, vai deixá-la brincar com Lars novamente. Mais tarde, a mãe de Nema passa um sermão nela por ter saído do cômodo designado e por ter brincado com o tigre celestial, que aliás é o nome real da criatura.
Nema diz que Lars é seu amigo e que o próprio rei a convidou para brincar com ele da próxima vez. Mas a mãe pede que ela prometa não encontrar o tigre celestial quando houver alguém por perto, pois ele é uma besta sagrada que usa poderes elementais. Quando Nema pergunta o que são poderes elementais, a mãe explica que os feitiços comuns canalizam o mana das pessoas, mas as bestas sagradas usam o poder divino que permeia este mundo. Isso se chama elementalismo. Elas usam esse poder para se ligar aos seus mestres. As palavras da mãe deixam Nema triste, mas ela promete fazer o que foi pedido. Ainda assim, os pais ficam chocados com o desenrolar dos eventos. Achavam que apenas animaizinhos comuns a adoravam, mas domar um tigre celestial, isso sugere que ela tem algum poder especial. No dia seguinte, Nema chega de novo ao palácio, dessa vez para assistir Ralph e Canadia na escola. As criadas a levam até a área dos espectadores junto com a família, para assistir à sessão de treinamento. Nema senta no sofá e pergunta sobre o que está acontecendo. O pai explica que os professores da escola usam magia poderosa para criar soldados, e os alunos os comandam com o próprio mana para batalhar entre si. Logo em seguida começa o duelo entre Ralph e um dos alunos da escola, e Ralph o derrota facilmente com seus poderes mágicos. Nema comemora animada a vitória do irmão, mas aí percebe que precisa ir ao banheiro. Ao voltar, ela se depara com um menino chamado Shinki, que está provocando seu irmão, dizendo que vai destruí-lo facilmente no próximo duelo. Indignada, Nema parte para cima, chamando Shinki de idiota que nem sabe o tamanho do próprio queixo. Ouvindo isso, o menino tenta atacá-la, mas bem na hora, o príncipe intervém e o para. O príncipe pergunta com raiva por que Shinki levantou a mão contra uma criança, e Shinki, todo apavorado, jura que jamais faria isso. Ralph então pergunta ao príncipe como ele conhece Nema, e o príncipe conta que a ajudou quando ela estava perdida no palácio outro dia. Quando Nema revidar, o príncipe propõe que ela se torne seu brinquedinho. Assim, ela pode entrar e sair do palácio quando quiser. Nema aceita na hora, e o príncipe a zoeira por tê-lo chamado de bruto. Ele ainda avisa Shinki que Nema está sob sua proteção, e que se ele ousar tocá-la, vai se arrepender feio. Depois disso, o príncipe olha nos olhos de Nema, que são pretos, e estranha, já que ninguém nesse mundo tem olhos assim. Eles então vão até a arena de treino, onde é a vez de Canadia. O teste dela envolve usar magia para derrotar um monstro invocado por um círculo mágico. Ela ativa o círculo e invoca uma poderosa besta sagrada, um dragão de fogo. Chocado, o comandante ordena que os professores protejam os alunos, enquanto o pai de Nema informa ao príncipe que Canadia tem alta habilidade com fogo, mas baixa com água. Vendo a irmã em perigo, Nema grita para ela correr, mas Canadia decide enfrentar a besta sagrada. Foi aí que Nema sai correndo, avança para o campo de treino e está prestes a cair quando uma energia mágica anônima a salva. Ela então corre em direção ao dragão de fogo e pede para todo mundo não atacá-lo. A garotinha mais fofa, Nema, impede os guardas de atacar o dragão. Eles desviam dela e a atenção do dragão de fogo se volta para ela. Ele se pergunta o que essa menininha está fazendo ali, porque aquele claramente não é o lugar dela. Enquanto Nema conversa com ele, o dragão diz que foi invocado à força e questiona por que ele deixaria os humanos em paz se eles estão machucando-o. Mas ela explica que, mesmo tendo magia d'água poderosa e escamas resistentes, ele ainda pode se machucar lutando, e que ela simplesmente não aguenta ver esse tipo de crueldade. Ela então expressa o desejo de acariciar as escamas dele, o que deixa o dragão de fogo completamente surpreso, pois ela não demonstra nenhum pingo de medo. Tocado pela inocência dela, ele se abaixa para que ela possa tocá-lo. Vendo isso, os guardas começam a agir, convencidos de que o dragão vai machucá-la, mas o príncipe os detém, dizendo que Nema está tramando algo. No momento em que ela está prestes a tocar o corpo dele, imagina que vai ser quente. Mas, contrariando todas as expectativas, o dragão é fresco e suave ao toque. Ele então diz que, quando ela crescer, vai reconhecê-la como sua mestre. Antes de ir embora, o dragão de fogo lhe entrega um orbe, dizendo que vai conectar os dois. Ele entende que seria difícil para Nema carregá-lo assim, então diz que ela pode transformá-lo no formato que quiser. Depois de pensar um pouco, ela o transforma num ursinho de pelúcia. O dragão de fogo explica que o orbe os conecta mentalmente e que ela talvez consiga usar a magia dele através dele. Ou seja, o orbe vai ajudá-la em momentos de perigo. Ouvindo isso, Nema agradece pela gentileza e pergunta o nome dele. O dragão revela que se chama Sol e então parte. Depois disso, Canadia a abraça com força e pede desculpas por tê-la colocado em risco. O príncipe também entra na jogada, beliscando as bochechas dela e aliviado por ela estar bem. Nema percebe que, por mais atrapalhado e bruto que o príncipe seja, ele estava preocupado com ela de verdade. Observando a situação, o príncipe ordena ao pai de Nema, Daliland, que cuide dela e encontre uma solução, porque pessoas gansiosas de poder vão atrás dela em breve. Ouvindo isso, Daliland declara que, se algo acontecer, vai liquidar todo mundo. Isso choca Nema, que acha que o incidente foi longe demais. Mais tarde, eles são recebidos com pompa e circunstância na corte, com uma apresentação impecável.
Várias personalidades reais estão presentes e olhando para eles, o que deixa Nema bastante nervosa. Logo depois, o rei e a rainha chegam, e o assunto em pauta é o caso todo. O rei já está a par do pacto de Nema com o dragão de fogo, mas o pai dela esclarece o mal-entendido. Não é um pacto formal, e ela só pode usar o poder quando estiver ameaçada. Ele confirma que ela não vai usar isso para ameaçar o reino. Para desfazer qualquer dúvida do rei, ele jura pelo próprio nome, o que, se quebrado, resulta em sua morte. Nema fica preocupada com o pai e percebe que se reuniram para discutir esse assunto grave. Durante a discussão, o diretor do Centro Real de Pesquisas Mágicas, Moriki, revela que havia um círculo mágico e que a jovem que executou a magia agiu corretamente, sem nenhuma falha. O dragão de fogo foi convocado à força. Ele revela que foi vontade do Kami e que isso não tem nada a ver com Canadia. Ouvindo isso, Nema grita no fundo do coração, percebendo que o Kami não a deixou em paz nem nesse mundo. Ela acredita que ele fez isso de propósito, porque quer que ela se familiarize com todas as criaturas desse mundo, mas ela não está nem um pouco interessada nisso. O sumo sacerdote também dá sua opinião. As bestas sagradas são as melhores coisas que já aconteceram a esse reino, e a aparição do dragão divino aqui é um bom presságio. Poderia elevar o moral e permitir que governem o mundo inteiro. Ouvindo essas palavras, Nema pensa que o Kami estava falando exatamente desse tipo de gente. Pessoas que usam linguagem florida para agradar o rei e lavar o cérebro dos outros. Mas ela deixa tudo de lado, porque seu único objetivo é a companhia de animais fofos. Enquanto ruminava tudo isso, o príncipe bruto percebe a expressão de Nema. Ela fica irritada e lança um olhar furioso para ele. Por outro lado, o príncipe bruto percebe que ela está entediada. Então ele sugere que Nema vá brincar com Lars, o que o rei também aprova. Ao ouvir isso, os olhos dela brilham de felicidade. Lars aparece e o príncipe bruto cochicha algo no ouvido dele, fazendo com que Lars leve Nema para fora da corte. Nema segura o rabo dele e Lars a leva até seu aposento de luxo. Lá, ela pega um pedaço de carne que já estava por ali e oferece ao tigre celestial. Sem perder tempo, Lars come o pedaço sem machucar as mãozinhas dela. As mãos ficam molhadas, o que surpreende os presentes, que ficam se perguntando como ela consegue alimentar Lars na mão. Vendo isso, uma criada entrega a ela um lenço, que ela aceita agradecendo. Encantada com a fofura dela, a criada fica corada e sai correndo, dizendo que não merece tanta gentileza. Nema ignora e continua acariciando Lars até acabar adormecendo em cima dele. Logo em seguida, a família chega e a encontra dormindo sobre Lars. O pai, que adora a filha, admira a beleza dela enquanto ela cochila. Outros generais, bem cientes da importância do pacto de Nema com o dragão de fogo para suas terras, querem colocar uma guarda em volta dela para evitar qualquer dano. O pai de Nema, que ouve tudo, fica saturado com a conversa egoísta. Sabe que isso pode prejudicar a filha, mas prefere ir embora enquanto os outros expressam o desejo de usar Nema para seus propósitos escusos. Nesse momento, o sumo sacerdote aparece e cumprimenta a todos. Ele declara sua intenção de levar Nema sob sua supervisão, com o objetivo de educá-la e torná-la uma santa donzela. O pai de Nema, consciente da manipulação potencial, recusa colocar a filha sob a supervisão do sumo sacerdote. Ele rejeita a ideia, sabendo que o sumo sacerdote poderia transformá-la numa marionete dos próprios interesses. O pai recusa, entendendo que transformar a filha numa bonequinha seria um insulto para ele. Ouvindo isso, o sumo sacerdote ataca Daleland e sua esposa, levantando a suspeita de que Nema não é filha biológica deles. Ele informa que ela não tem muita semelhança com os outros dois filhos. Mas então a mãe de Daleland, Cerulha, interrompe a conversa e diz que ela fez o juramento do nome verdadeiro com o marido, e que, se quebrá-lo, enfrentará a punição divina e carregará a marca da caída na testa. Ela mostra a testa, o que choca o sumo sacerdote, mas ele ainda duvida, acreditando que talvez apenas o Duque Daleland tenha feito o juramento. Cerulha então esclarece que fez o juramento na presença do rei, o que significa que questionar isso seria desafiar o próprio rei. Mais tarde, Lars acorda Nema, lambendo o rosto dela. Ela abre os olhos e olha para os pais. Eles trazem a boa notícia. Ninguém vai brigou com ela, e a besta divina lhe concedeu poder, então ela não precisa ter medo. No tempo, o rei segura Nema no colo e concede a ela permissão para vir ao palácio quando quiser, podendo ir aonde desejar. Depois disso, o príncipe bruto leva Nema até o quarto dele e pretende apresentá-la aos outros animais fofos do palácio. Logo então, Ariabelle, a segunda brigada da guarda real, chega e cumprimenta o príncipe. O príncipe diz a ela que, se algo acontecer enquanto ele estiver fora, Nema pode contar com Ariabelle. Nema, surpreendida com a personalidade bem-humorada dele, a cumprimenta e diz que já a viu na corte. Então, o príncipe bruto ordena que Ariabelle leve Nema até o estábulo dos dragões, o que deixa Ariabelle sem palavras. Ela se pergunta por que o príncipe está mandando-a num lugar perigoso como o estábulo dos dragões. Indo com os guardas, Nema sente vergonha de precisar de proteção. Mas ela vai mesmo assim, porque faria qualquer coisa por animais fofos. No caminho ela conhece Dan, o chefe do estábulo dos dragões. Sua roupa é simples. Ele cuida dos dragões por vontade própria.
Ele se curva para cumprimentar Nema, o que a faz pensar que gente gentil também existe nesse mundo. Ariabelle então o critica por não usar uma veste real como ela, e os dois começam a trocar farpas. É revelado então que Ariabelle e Dan eram colegas de academia e sempre arranjavam confusão um com o outro. Para resolver a situação, Nema chama a atenção dos dois puxando as calças deles. Eles percebem o que estavam fazendo, e Dan segura a mão dela, pedindo que tenha cuidado. Pode ter dragões mais perigosos do que ela imagina. Dan então mostra alguns dragões. Os que voam no ar se chamam Lindblooms, enquanto os que correm sem asas se chamam Lindra. Esses dragões vivem em desertos e regiões de lagos, escolhendo seu habitat conforme suas preferências. Vendo isso, Nema morre de vontade de dar um carinho na cabeça de um dragão, mas percebe que Dan provavelmente não vai deixar. De repente, um raio vermelho aparece no corpo dela, atraindo os dragões que vêm correndo em sua direção. Como isso nunca aconteceu antes, Dan e os outros ficam em alerta. Dan leva Nema para longe, mas o dragão líder os para. Nema dá um passo à frente, cumprimenta o dragão chamando-o de Gizel e explica que, por causa do orbe de sol, consegue falar com eles. Ela diz que quer brincar com todos, e Dan concorda. Gizel se abaixa, permitindo que ela sente nele. Sem perder tempo, o dragão alça voo e a leva para o alto, deixando Dan e os outros de queixo caído com a virada dos eventos. Gizel percebe que Nema é humana, mas sente o orbe do dragão de fogo e sabe que ela não fez um pacto com ele. Nema revela que o orbe foi dado a ela pelo próprio dragão e que por isso consegue se comunicar com outros dragões. Ela cumprimenta os outros dragões, que a recebem como uma donzela dragão. Ela faz uma coroa de flores pro dragãozinho, mas ele prefere comer. Ela sai correndo atrás dele, e os outros dragõezinhos entram na brincadeira, achando que é um jogo. Ela também brinca com eles na água e se diverte muito. Enquanto Nema curte seu tempo com os dragões, Dan e Ariabelle conversam sobre ela. Dan, que conhece bem a natureza de Gizel, revela que ele, como líder dos dragões, nunca deixa ninguém subir em suas costas. Ariabelle então esclarece a dúvida e conta que foi Nema quem salvou o reino do dragão de fogo. Logo em seguida, ela retorna com Lars e outro dragão, deixando todo mundo chocado. Dan fica se perguntando como ela consegue comandar bestas sagradas e outros dragões, e chega à conclusão de que ela não é uma garota comum. No dia seguinte, Dan leva Nema aos estábulos dos Cavaleiros das Bestas, que tem muitos animais raros. Lá, eles encontram Lestin Ogma, o capitão da Legião dos Cavaleiros das Bestas. Ao ver como Nema é simples, Les se pergunta se ela é mesmo quem Dan descreveu. Acontece que Dan lhe contou tudo, de como ela conseguiu domar Gizel, o líder dos dragões, que nunca nem deixou o próprio Dan sentar em suas costas. Percebendo que tem uma pequena encantadora no estábulo, Les enxerga isso como um desafio e começa a reunir mais informações sobre os poderes dela. Ele leva Dan e Nema ao estábulo dos cavalos, que é mantido por magia para que vivam da melhor forma possível. Les apresenta Nema ao líder do rebanho, Uwaz, mas seus poderes de domesticação não funcionam nele. Uwaz rejeita os cumprimentos dela. Ela pede para Uwaz brincar com ela, mas ele também recusa essa proposta. Vendo isso, Les revela que Uwaz é um cavalo gentil, mas às vezes pode ser egoísta e não escuta ninguém, o que faz Uwaz dar uma olhadinha triste para ele. Nema, depois de abraçar Uwaz, explica que ele é o líder do rebanho e não gosta que ninguém que ele não conhece se aproxime, ou seja, ele age assim de propósito para evitar que humanos cheguem perto do rebanho. Ouvindo isso, Les abraça Uwaz e pede desculpas por não entender seus sentimentos verdadeiros, o que deixa Nema feliz também. Depois disso, Dan e Nema sentam num cavalo branco chamado Hugh, que é muito dócil e perfeito para cavaleiros sem experiência. Eles partem em direção aos estábulos das bestas para ver mais animais, e Nema está morrendo de ansiedade para acariciar e brincar com todos eles. No caminho, ela encontra os filhotes de um boar gigante e pergunta o que eles estão fazendo enquanto cavam um buraco no chão. Les explica que quando ficam com fome e não têm comida, cavam buracos procurando insetos para comer lá embaixo. De repente, alguns dos filhotes começam a persegui-los, e Les revela que os filhotes de boar gigante adoram ter alguém para brincar e correm atrás de todo mundo que aparecer. E que por causa disso, vários cavaleiros das bestas se machucam todo ano. Chocada, Nema grita pedindo socorro, e Uwaz, que já está cheio da situação, solta um rugido potente, fazendo os filhotes de boar gigante fugirem de vez. Nema agradece a Uwaz pela ajuda e eles seguem para os estábulos das bestas. Parando nas proximidades, Les mostra um grupo de wacas, considerados os animais mais rápidos em terra e usados como mensageiros em emergências. Ouvindo a palavra mais rápidos, Nema grita que quer andar num, mas Les revela que ela precisaria de muito treinamento para aguentar a velocidade dos wacas. Nossa reencarnada, porém, insiste até ele ceder. Eles sobem num dos wacas, Yoshu, e Nema sente como a pele dele é suave. Les então explica sobre os wacas e como lidar com a velocidade deles. Se ela apertar demais, o bicho para na hora. Nema fica animada e pede para ele ir tão rápido quanto puder. Yoshu então dispara e Nema fica sem conseguir nem respirar. Les percebe que se continuar assim ela vai desmaiar. Então ele ativa um feitiço protetor e o lança nela,
fazendo com que Nema sinta a velocidade do Waka de verdade. Ao chegarem ao destino, Nema declara que nunca mais vai andar num Waka, e Les revela que foi uns 50% da velocidade máxima. Vendo a condição de Nema, Dan cai na risada, o que a deixa furiosa. De repente, um Greyhawk pousa na mão de Les, que revela que os usam para trocar cartas. O Greyhawk lhe entrega uma mensagem, e ao lê-la, Les revela que um de seus subordinados causou confusão no estábulo, e eles precisam voltar imediatamente. Mas nossa reencarnada, que ainda quer brincar com mais animais fofos, diz que ainda não terminou, e pede a Dan que a leve ao estábulo dos dragões. Ao chegarem, Les é informado que um alce branco, uma raça rara na capital, escapou. Ele então monta uma equipe e ordena que procurem o alce branco. Depois que todos partem, ele pensa nos azares do dia. O alce branco escapando, Uaz se apegando a Nema e Oshu obedecendo docilmente às ordens dela. Mas o mau dia fica ainda pior. Nema retorna com Lars enquanto monta nas costas do alce branco. Quando pergunta como ela o domou, ela responde que estava voltando para casa depois de visitar Giselle e o encontrou no caminho. Liz não consegue nem acreditar que ela domou o alce branco também, mas pede que, se isso acontecer de novo, ela entre em contato. E ela aceita animadíssima. Liz então chega à conclusão de que Nema deve ter o poder de ser amada por qualquer tipo de animal, mas fica com um ciúme danado, porque ele também adora animais e sempre quis esse poder para si. No dia seguinte, é o aniversário da nossa reencarnada. Os pais a parabenizam e dizem que vão realizar um desejo, e Nema revela que quer ir à cidade. Daliland, num primeiro momento, discorda. Diz que é perigoso demais ir sozinha. Mas Cerulha manda ela ir com Paul e Canadia. Então ela parte para suas primeiras compras, e ao chegar, fica maravilhada com o quanto o mercado é bonito e cheio de lojas. Canadia conta que a capital real é dividida em 4 áreas distintas: Distrito Nobre, Distrito Comercial, Distrito Popular e Distrito Industrial. Esse foi o desejo do primeiro rei, que queria que a cidade fosse bonita até vista do céu. Após ouvir isso, elas vão para as lojas de comida por perto, e vendo o quanto a comida parece gostosa, Nema fica com uma vontade danada de comer. Ela pede para a irmã ensinar como usar dinheiro nesse mundo, e a irmã revela que a menor unidade de moeda se chama Rai, e 10 Rais equivalem a um lingote de cobre. Ouvindo isso, ela vai para uma loja de frango frito ali perto e pede 3 coxas, que custam 3 lingotes de cobre. Depois de pagar, ela vai até o grupo e entrega uma para Canadia, uma para Paul e a restante para o cachorrinho Dee, revelando que, por ser seu aniversário, quer tratar todos de forma especial. De repente, ela sente um cheiro gostoso e doce, e fica se perguntando de onde vem, até avistar umas coisas parecidas com biscoito numa loja ali perto. Quando pergunta sobre elas, Paul revela que são pepes. Quando fritam a massa cozida, ela estufa assim. Ouvindo isso, ela corre para a loja e pede 4 pepes, revelando que quer dar um pro Dee também. Vendo seu sorriso fofo, a vendedora diz que se ela comprar 20 pepes, leva mais 4 de graça por apenas um lingote de cobre. E nossa reencarnada aceita na hora. Ela mostra os pepes para a irmã e informa que comprou para a mãe, para o pai e para todo mundo em casa. Ouvindo isso, Canadia a abraça e diz que ela é a irmãzinha mais doce do mundo. Depois disso, elas param numa loja de chá por perto e uma das meninas sentadas à mesa cumprimenta-a. A menina, que conhece a família Osf, começa a zombar de Nema, revelando que ela não tem magia, nem sequer parece com os pais, sem falar nos olhos escuros e estranhos. Mas a irmã de Nema a repreende e diz que a irmãzinha dela é incrível, que até a família real a aceitou, e que ela não tem condições de falar com uma garota nobre que nem chega perto do poder da família deles. Depois disso, elas voltam para casa e Nema pensa em como a irmã é poderosa. Ao abrir a porta do quarto, todo mundo está presente e deseja feliz aniversário para ela. É uma surpresa. Nema, percebendo o quanto todos estão ocupados com seus trabalhos, mas ainda assim vieram para parabenizá-la, começa a chorar e a agradecer a todos, convicta de que esse é o dia mais incrível da sua vida. Eles celebram o aniversário e a rainha lhe dá um colar e algumas pedras mágicas poderosas. O príncipe Bruto também aparece e lhe dá uma pulseira mágica, dizendo que ela deve usá-la sempre, pois vai protegê-la dos inimigos. Os outros também dão presentes a Nema, e Les, o capitão da Legião dos Cavaleiros das Bestas, lhe dá um falcão da chuva, parente do Greyhawk. Les revela que, no dia anterior, ela estava olhando para o Greyhawk, e como ela não consegue manejá-lo por causa do tamanho grande, ele decidiu dar o falcão da chuva para ela. Após a festa, ela declara que esse foi o melhor aniversário que já teve, e batiza o falcão da chuva de Nox. No dia seguinte, nossa reencarnada brinca com Nox, e ensina-o a voar cada vez mais longe no céu, convicta de que já são melhores amigos. Enquanto ela passa o tempo com Nox, Les e Dan ficam impressionados de ver que ela consegue treiná-lo em tão pouco tempo, acreditando que seus poderes vão além de tudo que já imaginaram. Les pede a Nema que dê uma chance a Nox de voar mais alto amanhã, mas nossa reencarnada chora e revela que tem que começar a estudar no dia seguinte e talvez não consiga mais vir com tanta frequência. No dia seguinte, Nema é apresentada à sua tutora, que entra em seu quarto e se apresenta formalmente como Anna Lee Dessa. Nema olha para as roupas dela e uma maquiagem discreta,
e pensa que ela é uma dama perfeita. Mas essa impressão vai por água abaixo quando Anna-Lee revela sua verdadeira identidade depois que o mordomo sai da sala. Anna-Lee informa Nema que ela precisa trabalhar na forma de se expressar, revelando que ela chama a mãe e o pai de mamãe e papai, ao que Nema concorda. Mas aí, para o choque total dela, Anna-Lee a bate com uma régua, fazendo Nema encará-la furiosa. Vendo isso, a tutora diz que ela é de família nobre, e nobres jamais devem demonstrar emoções em circunstância alguma. Antes que possam ir mais adiante, batem na porta. É o mordomo de Nema, com chá para a tutora. Ao ver o mordomo, Anna-Lee volta à persona gentil e falsa e informa que já viraram boas amigas. Depois disso, começa a vida infernal de estudos da nossa garotinha mais fofa, com Anna-Lee a torturando com a régua e tentando transformá-la numa dama nobre. Ela ainda a provoca, revelando que ensinou Ralph e Canadia e que eram os alunos mais talentosos que havia tido em muito tempo, mas que vai transformar Nema numa dama refinada também. Após a aula entediante terminar, Nema está exausta e vai pro quarto. Ela pensa na tutora e chega à conclusão de que não tem como Anna-Lee ter tratado Ralph e Canadia dessa forma, concluindo que a mulher pode estar só jogando com ela. Ela explica que, se contasse tudo isso pro pai, ele com certeza expulsaria Anna-Lee do reino, mas que precisa superar esse desafio por conta própria e jura que não vai deixar ela ganhar. No dia seguinte, Anna-Lee a bate com a régua de novo, dizendo que ela está curvando as costas outra vez. Só que desta vez, nossa reencarnada não lança um olhar furioso. Responde com o sorriso mais fofo do mundo e diz que vai ter mais cuidado da próxima vez. O sorrisinho adorável a impressiona, mas Nema logo revela que esse é o seu sorriso profissional, aquele que aprendeu no trabalho na vida passada. Mesmo assim, ela se pergunta por quanto tempo conseguirá manter isso. Depois do jantar, Nema sai da sala de refeições com uma carinha triste, e a família logo percebe que algo está errado com ela. Afinal, ela nunca deixou o prato pela metade antes. A mãe, Cerulha, a segue e pergunta o que está acontecendo, mas nossa reencarnada, em vez de contar sobre Anna-Lee, sai correndo pro quarto. Antes que consiga entrar, Ralph aprende com um feitiço e a avisa que, em vez de brigar com ele, ela deveria pensar nas palavras que precisa dizer pra mãe, que está no modo fúria, o qual Nema declara ser 10 bilhões de vezes mais assustador do que Anna-Lee. Nesse momento, a mãe aparece e diz que, se aquela carinha triste recente é por causa de Anna-Lee, por que ela não foi falar com ela? Nema responde que quer lutar suas próprias batalhas e que, se contasse, a mãe teria interferido na briga e faria a tutora desistir. Ouvindo isso, Cerulha a acaricia com o dedo e revela que Anna-Lee é conhecida como a dama perfeita do reino. Se Nema a desafiar nos próprios termos dela, não terá a menor chance. Mas ela diz que Nema deve aprender tudo com Anna-Lee e reconhecer a oponente. Do contrário, nunca vai superar esse desafio. Antes que nossa reencarnada possa dizer qualquer coisa, Ralph usa um feitiço nela que drena as emoções negativas do corpo dela e a deixa mais leve. Ele promete que não vai interferir na briga, mas jura que vai curá-la se ela se prender em emoções negativas assim de novo. Ouvindo isso, Nema sorri e jura que vai vencer. E ainda observa que o irmão é um cara muito legal e sabe exatamente como deixá-la feliz. Após um ano, Nema se transforma numa jovem que sabe falar formalmente, comer, beber e se comportar com os outros do jeito certo. Isso faz Anna-Lee reconhecer que ela é de uma família nobre muito próxima à família real. Vendo esse lado mais brilhante dela, Nema pensa em Anna-Lee e percebe que não vê essa expressão nela há um ano, mas fica se perguntando o que estaria incomodando-a. Ela pergunta para Paul sobre ela e ele lhe entrega um bilhete revelando que alguns parentes dela são devotos fervorosos da Igreja da Criação Divina. Diante disso, nossa reencarnada conclui que ela é de uma família de sacerdotes que falam asneira e acreditam ser mensageiros de Deus. Querendo saber mais sobre a Igreja da Criação Divina, Nema pergunta a Anna-Lee sobre o reino de Iku, que está passando por dificuldades por causa de uma seca. Ela revela que, por causa da seca, Iku perdeu muitas vidas e enfrenta escassez de alimentos. Eles foram a muitos países vizinhos e igrejas pedindo ajuda, mas apenas Gashi e outros 2 países decidiram ajudar. Então ela pergunta por que a Igreja da Criação Divina não fez nada por eles, observando que deveriam ajudar. Porém, Lady Anna-Lee informa que suas sacerdotisas receberam uma revelação divina de Deus, mencionando o sumo sacerdote. A revelação diz que o reino de Iku irritou a Deus e ajudou o povo das bestas. Por isso, como mensageiros de Deus, a Igreja da Revelação Divina não pode ajudá-los, mesmo que morram por causa da seca. Quando nossa reencarnada pergunta se ela já encontrou o povo das bestas pessoalmente, Anna-Lee responde com um sorriso diabólico, revelando que ninguém quer encontrá-los, pois são assustadores demais para se aproximar. Ouvindo essas palavras, Nema chega à conclusão de que o desconforto que sentia nela não era por causa da rigidez, mas por ela ter sido enganada por crenças erradas. Nema, com um olhar furioso, diz que jamais imaginaria que alguém como Anna-Lee pudesse ser tão grosseira. Expressando a própria frustração, Anna-Lee a bate na bochecha. E nossa reencarnada percebe que isso não é educação, é violência, porque ela se sentiu insultada.
Aí, Nema diz que, como filha orgulhosa da família Osfi, quer se tornar uma dama refinada que possa ajudar os outros mesmo sem conhecê-los. Ela não quer envergonhar o pai. Annalie então diz que tópicos políticos devem ficar nas mãos de duques e reis, e que não cabe a elas discutir isso. No entanto, Nema diz que quer ensiná-la a se tornar uma dama refinada, uma dama com muito estilo e que sabe agradar os cavalheiros e se calar na presença deles. Mas Nema quer ser fiel a si mesma e pergunta a Annalie como as damas desse mundo deixam os cavalheiros felizes, ao que Annalie sai correndo sem dizer nada. Depois desse incidente, Dayland pergunta sobre a bochecha dela, mas Nema pede que ele não faça nada com Annalie, pois quer vencer essa batalha sozinha. Mesmo assim, o pai dá um aviso a Annalie para que não repita isso. Mais um ano se passa e nossa reencarnada completa 5 anos. Daleland lhe diz que a família Osfi é responsável pelas terras do norte do reino de Gash. Ele tem trabalho a fazer por lá e quer que Nema vá junto, acreditando que isso vai ajudá-la a expandir os horizontes. Nossa reencarnada aceita animadíssima. Depois disso, eles se reúnem em torno de um círculo mágico, um dispositivo usado para viajar entre cidades e lugares importantes, e se teletransportam para as terras do norte do reino de Gash. Ao chegar, eles são recebidos por um homem chamado Warnus Gilva, o Lorde Substituto da cidade de Arsenta. Nema se apresenta formalmente e sai correndo para o outro lado. Ao abrir a porta, ela não consegue acreditar no que vê. Uma cidade linda coberta de neve caindo. Isso logo vira uma chuva glacial, quando a neve começa a atingi-la. Mas Daleland rapidamente a aquece com sua magia de cura. Ele então avisa que, nas terras do norte, o tempo é extremamente frio e que precisam se vestir adequadamente para não ficarem doentes. Ele lhe dá roupas quentinhas, deixando nossa reencarnada ainda mais fofa. Eles então partem para os destinos deles para realizar o trabalho da capital real, aproveitando a viagem pelo caminho. Mas nossa garotinha mais fofa só quer brincar com bestas e monstros raros por lá. Ao chegarem ao destino, são recebidos pelo prefeito da cidade, que os leva ao escritório. Eles servem uma refeição deliciosa, o que deixa nossa reencarnada toda feliz. Porém, Daleland informa ao prefeito que ficou sabendo das baixas causadas pelos monstros e está ali para construir postos avançados para os cavaleiros, o que vai ajudar a resistir aos monstros e afastá-los da área. Além disso, Daleland conta a Nema que quer usar os poderes do dragão dela para eliminar todos os monstros da floresta. Isso deixa nossa reencarnada em pânico. Ela acha que o poder de Sol vai pôr a floresta toda em chamas. Daleland então sugere que Nema peça ajuda a Sol e consulte a identidade dos monstros que residem na floresta de Agulha Gelada. Ela chama Sol, que ao verificar a localização, revela que não deveria haver monstros ali de jeito nenhum. Agora existem goblins e algumas aranhas de gelo raras lá, mas elas costumam ficar bem mais ao sul. Ouvindo isso, Daleland fica furioso e acredita que isso deve ser obra humana, jurando resolver o problema por conta própria. Nossa reencarnada, porém, pensa que isso tudo deve ser obra de um kami. No dia seguinte, nossa reencarnada pega o pingente protetor e a faca que ganhou de aniversário, percebendo que não imaginava que iria usá-los tão cedo, e os coloca na bolsa. De repente, Nox chega, e ela diz a ele que vai contar com ele na viagem à floresta. Eles então deixam a vila e partem em direção à floresta. No caminho, um dos aldeões informa a Daleland que caça nessa área há décadas, mas nunca viu nada parecido com isso antes. Ouvindo isso, Daleland, que lidera o grupo e já viaja há muitas horas, manda todos descansar e comer o almoço que trouxeram. No exato momento em que decidem sentar, ouvem um barulho vindo de uma árvore próxima e recuam rapidamente. Um dos cavaleiros avança e corta a árvore com a espada, mas fica surpreso ao ver que era apenas um coelhinho deitado no chão. Ouvindo a palavra coelho, Nema logo pensa que o pelo dele deve ser fofíssimo, mas ao chegar perto, ela vê que ele está ferido. Antes que consiga tocá-lo, o coelho foge, deixando nossa reencarnada confusa com o que aconteceu com seus poderes. Mesmo assim, ela corre para a floresta para ajudar o bichinho, revelando que não consegue deixar a criaturinha sozinha nem que ela não goste dela. Logo ela avista o coelho e vai em direção a ele. Mas antes que possa reagir, o coelho pula nela e a abraça. Isso faz nossa reencarnada concluir que seus poderes não sumiram e que ela ainda tem suas habilidades de domesticação. Ela então decide voltar ao grupo para tratar os ferimentos do coelhinho, mas no momento seguinte, alguém a prende numa rede, e Nema perde a consciência. Ao acordar, ela se encontra cercada por alguns monstros e fica se perguntando quem são, mas ao olhar de perto, percebe que são goblins. Um deles se aproxima e tenta comer o coelho, mas Nema o para, dizendo que não quer que ele coma o coelhinho. Ouvindo isso, o Goblin recua e fica se perguntando o que fazer, enquanto nossa reencarnada, olhando para os Goblins, acha que eles também são fofos, mas de repente lembra que são monstros. Logo, 2 Goblins a levam para uma caverna próxima, onde ela encontra um menino e uma menina chamados Nino e Pino. Nema pergunta se foram sequestrados como ela, e a menina confirma, mas já a repreende por fazer perguntas óbvias. O menino informa que os Goblins também sequestraram adultos e os estão mantendo em outras áreas. Ouvindo essas palavras, nossa reencarnada percebe que eles precisam de ajuda e pede a Sol que os ajude com sua magia.
mas Sol informa que não pode atacar goblins porque são bestas mágicas de baixo escalão. Ele diz que ela pode usar a magia dele com a própria vontade, mas para isso precisa soltar fogo pela boca. Ouvindo isso, Nema recusa na hora e confia que o pai e os aldeões vão salvá-la. Nesse momento, o estômago de Nema começa a roncar como um alarme, revelando que ela está com fome, mas logo percebe que o menino e a menina também estão. Vendo isso, ela decide sair para procurar alguma comida, mas leva um susto ao esbarrar num goblin. No entanto, nossa menina corajosa, em vez de se assustar, pergunta ao goblin se tem alguma comida porque estão com fome. O goblin, vendo a garotinha mais fofa na frente dele, atende ao pedido e lhe dá uma fruta, que ela acha incomível depois de senti-la amarga. O goblin então descasca a fruta e a entrega para ela, e desta vez, nossa reencarnada a acha docinha, toda envergonhada admitindo que nunca comeu uma fruta tão gostosa assim. Ela então pede mais frutas para dar para Nino e Pino, mas percebe que não sabe descascá-las. Aí ela pega a faquinha de aniversário e descasca a fruta com ela. Os goblins que observavam tudo tentam fazer o mesmo e acham muito útil, e em pouco tempo se tornam amigos da nossa reencarnada. De repente, ela ouve um som de rugido na caverna, e ao chegar lá, encontra um hobgoblin. O hobgoblin pede aos pequenos que não tragam crianças humanas para a caverna, o que faz nossa reencarnada perceber que pode ter uma conversa com ele. Nema então pergunta por que eles o sequestraram, e o hobgoblin diz que é da natureza deles, mas que protegem crianças perdidas e cuidam bem delas mesmo sendo humanas. Ouvindo isso, nossa reencarnada pergunta por que eles atacam os humanos, e o hobgoblin responde que fazem isso apenas para sobreviver nesse mundo. Quando ela questiona o motivo, ele revela que foram expulsos da floresta pelos humanos, e não só os goblins, mas também kobolds, orcs e ogros. Ele explica que os humanos não pararam de persegui-los, e os que não queriam lutar ou não aguentavam o frio foram perecendo um por um. Por serem fracos, ficaram fugindo e acabaram parando nessa floresta. Ouvindo isso, nossa reencarnada percebe que toda a culpa é dos humanos e decide contar ao pai, mas fica se perguntando o que fazer com eles. Afinal, não pode deixá-los sozinhos. Ela pergunta se querem vingança dos humanos, e o hobgoblin revela que só querem voltar ao modo de vida antigo, caçar e ser caçados ao lado de animais e monstros e fazer parte da floresta novamente. Ouvindo isso, Nema pensa que esses goblins não são dessa floresta e que se instalarem ali, vai desequilibrar o ecossistema. Aí ela tem uma ideia e cochicha no ouvido do hobgoblin. Ele gosta da ideia e pergunta se podem matar os humanos, ao que Nema responde que, na batalha, só os mais aptos sobrevivem, mas que não pode garantir se os humanos vão sobreviver, embora acredite que vai funcionar se eles formarem um contrato. O hobgoblin concorda em ajudar, mas Nema informa que antes precisam resolver um problemão, o pai dela. Se ele aparecer, vai matar todos os goblins com seus poderes. Então eles precisam montar um plano para fazer o pai dela ouvir. Depois disso, ela pega as frutas e dá para Pino e Nino. Ela conta a ideia e diz que para funcionar, precisam sair da caverna. Nino hesita, dizendo que goblins são monstros e não precisam ajudá-los. Porém, nossa reencarnada acredita que os goblins tinham seus motivos e quer salvá-los, mas se o pai a encontrar, não vai ouvir. Então ela pede ajuda a eles, dizendo que só precisam servir de distração e fingir que estão sendo perseguidos pelos goblins. Pino hesita, dizendo que não pode colocar a irmã em perigo mesmo depois de Nema dizer que vai lançar um feitiço protetor nela. Mas aí, Nino se levanta e diz que vai ajudar, porque apesar de Nema ser mais nova que elas, ela ainda está tentando proteger a vida dos goblins, e fará tudo o que puder para que isso aconteça. Ouvindo isso, Nema a abraça, e elas vivem um momento doce juntas, com Nema agradecendo pela ajuda. Depois disso, conforme o plano, Pino e Nino correm pela floresta sendo perseguidas pelos goblins e rapidamente chamam a atenção dos aldeões. Vendo isso, Daleland manda os cavaleiros protegerem as crianças dos goblins, o que nossa reencarnada já havia previsto no plano. As crianças correm em direção aos aldeões, enquanto os goblins recuam para a caverna ao vê-los. Os cavaleiros as seguem, mas se deparam com o hobgoblin e recuam ao vê-lo. O hobgoblin informa que vai libertar todas as crianças, mas antes que possa dizer mais, Daleland ativa sua magia e dispara contra ele. Só que Nema o protege com a magia de sol. Vendo isso, Daleland percebe que é a magia de sol e pede que Nema apareça. Nema, percebendo que o plano falhou, pede ao pai que não ataque, e ele rapidamente concorda. Mas ao se aproximar, Daleland muda de ideia e manda os cavaleiros atacarem o hobgoblin com a magia. E Nema ainda assim consegue salvá-lo com a magia de sol. Nema então corre em direção ao hobgoblin e começa a protegê-lo, revelando que não é culpa deles. Eles foram expulsos da floresta pelos humanos e não tiveram escolha a não ser acabar aqui. Ela pede ao pai que a ouça, e Daleland finalmente concorda. Nesse momento, Nox chega e começa a piar, o que faz nossa reencarnada perceber que o perigo está chegando. Ela enxerga uma aura maligna vindo dos arbustos e, ao observar de perto com o poder de sol, percebe que é uma aranha de gelo maligna. A aranha então avança em direção a eles, enquanto nossa reencarnada e o pai olham horrorizados, sem saber o que fazer. Daleland pede que Nema venha até ele e ela obedece imediatamente. Porém,
ela revela que a aranha de gelo estava com muita fome e em pânico. Nesse momento, o Hobgoblin intervém e anuncia que vai lutar contra a aranha de gelo. Nema tenta intervir, mas o pai a para, dizendo que ela não pode se envolver nisso. É uma batalha entre os mais fortes. De repente, a aranha de gelo ataca o Hobgoblin com uma das pernas, e ele bloqueia com as mãos poderosas. Eles trocam golpes, mas ninguém consegue dar um golpe decisivo. A aranha tenta matá-lo com veneno, mas o Hobgoblin pula pro alto e acerta um soco poderoso num dos olhos dela, destruindo-o. Isso faz nossa reencarnada acreditar que essa é uma batalha ferrenha de vida ou morte pela sobrevivência. Após o soco, a aranha de gelo desmaia, e o Hobgoblin ergue a mão, acreditando ter vencido. Mas para seu choque, a aranha se levanta e pula rapidamente, caindo sobre o corpo do Hobgoblin. Nema, vendo aquela cena aterrorizante, percebe que se o Hobgoblin perder, o pai incinerará todos os goblins sem pensar duas vezes, para que os humanos possam viver em paz. De repente, sangue escorre debaixo do corpo da aranha, e o Hobgoblin a levanta no ombro. Depois de um breve suspiro, a lança para o outro lado. O Hobgoblin então agradece a Nema e revela que conseguiu evitar ser esmagado pela aranha de gelo por causa do feitiço protetor que ela lançou nele. Nema, ao ver que ele está bem, fica aliviada, mas logo sente algo incomum e se pergunta o que é. Suas mãos então brilham com uma energia mágica verde, e a aranha de gelo pede que ela a ajude, revelando que quer proteger o filho. De repente, um filhote sai do corpo da aranha, e Nema, ao vê-lo, percebe que ela estava grávida, e essa era a razão do desespero dela. A aranha explica que para alimentar o filhote precisava comer muito, mas o ecossistema estava desequilibrado desde a chegada dos goblins, e ela não conseguia capturar comida alguma para o filhote. Com o coração partido, Nema chora, percebendo que ela também era uma vítima. Ela então coloca a mão no corpo da aranha e ora ao Kami. Ela pede que, se ela for pro além ou para outra vida, possa viver em paz. Daleland a abraça, mas nossa reencarnada chora em voz alta. Ela diz que, se tivesse como salvar a aranha de gelo, realmente gostaria de ter salvado. Mas não o fez porque estava com medo demais da responsabilidade. Porém, ela jura que vai se tornar mais forte para que cada ser vivo possa viver feliz. O Hobgoblin a olha com uma expressão triste, mas de repente, começa a emitir luz do próprio corpo. Nema e os outros ficam sem entender o que está acontecendo. Quando a luz se dissipa, o Hobgoblin se transforma num humano com orelhas de elfo e 2 chifres na testa. Nema, chocada, pergunta quem ele é, mas o pai informa que ele pode ter evoluído. Ela então pergunta ao dragão de fogo sagrado sobre isso, e ele responde que goblins não podem evoluir para esse estado porque a maior ordem da espécie Goblin é o Hobgoblin. Ele também diz que conhece algumas criaturas chamadas Oni, que vivem em Wazhit, e têm corpos humanos com chifres. Ela pergunta o que é um Oni, e Sol diz que quer vê-lo por si mesmo, e por isso vai visitá-la amanhã. Nema então olha pro corpo dele e pensa que ele parece aquelas pessoas estilosas do Japão, mas o pai a afasta e pede aos cavaleiros que cubram o corpo nu dele com roupas. Depois disso, ela ensina a ele como se vestir, e então o agradece pelo fato de ter salvado suas vidas com um abraço. O que faz o pai pedir que ela se afaste dele e vá dormir. De repente, o filhote da aranha de gelo aparece, e Nema pergunta se quer ir com ela. O filhote pula no braço dela, fazendo nossa reencarnada concluir que quer ir junto. Ela então diz que a mãe não só a protegeu, como também a tornou mais forte, então lhe dá um nome: Gratia. A palavra Gratia significa obrigada. Toda vez que ela disser Gratia, é como se estivesse dizendo obrigada à aranha de gelo por tê-la tornado mais forte. De repente, uma marca branca aparece na cabeça do filhote da aranha, o que faz Nema perceber que domou mais uma besta poderosa. Na manhã seguinte, o Hobgoblin, que agora tem forma humana, começa a limpar a área com a ajuda dos pequenos goblins. Nema pergunta se vai libertar todos os humanos capturados, e ele concorda, dizendo que prometeu e vai cumprir a palavra. Logo então, um cavaleiro curador chega carregando um coelho branco e a cumprimenta, revelando que o coelhinho está bem. Ela agradece pelo cuidado dos ferimentos e pede ao pai se pode levá-lo para casa. Daleland diz que algumas coisas nesse mundo é melhor que fiquem onde pertencem. Ele explica que, quando animais selvagens são mantidos por humanos, isso distorce o temperamento deles, e por isso podem perder a guarda ou ser incapazes de encontrar comida sozinhos. Ele pede que Nema pense nisso como ondulações na água e explica que, se ela levar aquele coelho para casa, vai criar uma pequena ondulação nesse mundo. Depois disso, a ondulação vai continuar para sempre, batendo em outras ondulações e engolindo-as, ou sendo engolida por elas, o que vai afetar o mundo. Ele revela que todos esses fenômenos moldam o mundo, não importa o tamanho. Grandes ou pequenos, todos impactam da mesma forma. Por isso ele acredita que menos ondulações deixam o mundo melhor, e quando não houver ondulações, o mundo estará em paz. Ouvindo isso, Nema fica com uma raiva danada e pensa que quer acariciar todas as criaturas felpudas do mundo e que se alguém se meter no caminho, vai usar a autoridade do pai e a magia de Sol para resolver logo. Mas então percebe que não é esse o caminho e deixa o coelho branco ir.
Aí ela mostra o filhote da aranha e pergunta se pode levá-la para casa. Daleland, horrorizado, revela que aquilo não é um animal. É um monstro. O sujeito Hobgoblin então pergunta se eles sabem a diferença entre animais e monstros. Ele explica que monstros são falhos e chamados de defeituosos. Goblins são versões defeituosas de humanos, e aranhas de gelo são versões defeituosas de aranhas. Ele revela que monstros são fracos e que, para ficar mais forte, precisam receber um nome de alguém poderoso. Isso faz o mundo os reconhecer como indivíduos, e assim podem usar magia e receber bênçãos dos espíritos. Ouvindo isso, Nema pergunta o nome do sujeito Hobgoblin, e ele revela que não tem nome. Isso deixa nossa reencarnada de queixo caído, sem entender como ele pode ser tão forte sem ter um nome. O sujeito Hobgoblin revela que tem inveja do filhote da aranha, que já tem uma marca na cabeça, o que significa que já recebeu um nome. Essa revelação faz Daleland gritar com Nema, acreditando que ela domou o filhote com seus poderes e que não tem saída a não ser levá-lo para casa. Eles então se despedem dos goblins e partem para a vila. Na vila, as pessoas sequestradas se reencontram com as famílias, e Nema pergunta a Nino e Pino a qual família pertencem. Elas revelam que são da família Ireiga. Ouvindo isso, Daleland diz que conhece a família e pede que seus cavaleiros as escortem com segurança até lá. Pino então agradece pela ajuda, e Nino lança um olhar assustador para ela, o que faz nossa reencarnada pensar que ela a odeia. Mas para seu choque, Nino pede que ela a visite um dia, e Nema a abraça animada, dizendo que com certeza vai. No dia seguinte, Sol chega, e Nema imediatamente o abraça. Começa a acariciá-lo, encantada com o quão suave ele é. Mas Sol a informa que o sujeito Hobgoblin não é um Oni, e que tem resquícios de poder elemental. Nossa reencarnada, porém, não presta a menor atenção no que ele está dizendo e continua tocando a pele dele. Isso faz Sol gritar com ela, e então informa que ele pode usar poderes elementais como as bestas sagradas. O que o sujeito Hobgoblin confirma dizendo que consegue ver o poder, mas não sabe como usá-lo. Logo, um dos cavaleiros ativa sua magia e cria um boneco de barro com sua magia da terra. Nema pede que o sujeito Hobgoblin faça o mesmo, e quando ele tenta, destrói o boneco só com a voz, chocando Nema e os outros. Nema então pergunta se ele consegue usar outros elementos de magia também, e ele demonstra todos eles: fogo, vento, água e terra. Vendo isso, Nema diz que isso vai ajudar muito no plano dela, mas o pai a ouve e pergunta do que se trata. Ela informa que descobriu um jeito de humanos e monstros viverem em paz, mas vai contar mais tarde. Depois disso, ela percebe que o sujeito Hobgoblin é uma criatura nova, então lhe dá o nome de Shinki, o que a deixa em choque quando a marca de domesticação aparece na testa dele. Ela grita surpresa e se pergunta por que isso sempre acontece com ela, mas conclui que é obra do Kami. Em seguida, ela se desculpa com Shinki, mas ele se curva e revela que ele e todos os goblins liderados por ele vão jurar lealdade a ela. Como ela lhe deu um nome, vai chamá-la de Mestra. Isso faz nossa reencarnada corar toda e agradece a ele. Na vila, nossa reencarnada conta ao pai que a ideia sobre humanos e monstros viverem juntos é simples. Os monstros estão perdendo seus lugares de viver e só precisam de novos lugares. Ela explica que podem colocar uma barreira nas montanhas onde ninguém mora, transferir para lá todos os monstros que perderam seus lares, e se os monstros ficarem em excesso, podem transformar o lugar numa área de treinamento para a guilda de aventureiros. Assim, cobrem as despesas colocando pousadas e lojas no sopé da montanha, e os aventureiros e monstros se mantêm em equilíbrio. Daleland acredita que isso vai resultar nos monstros matando a maioria dos humanos pela sobrevivência, mas Nema responde que isso é parte da luta pela sobrevivência. Ouvindo isso, Daleland sorri e diz que é uma ideia brilhante e vai pensar sobre ela. Depois disso, ele pede que Shinki vá com ele para o próximo destino de inspeção, dizendo que os poderes elementais dele podem ser muito úteis, além de ter um vasto conhecimento sobre monstros. Shinki, com uma expressão triste, revela que quer ajudar, mas não pode ficar longe do ninho por muito tempo. Ele então chama Nema de Mestra e pede que ela dê um nome ao próximo Goblin mais forte. Assim, o novo Goblin mais forte pode proteger o ninho ao lado dos espíritos e ele mesmo pode ficar tranquilo. Nema, chocada por ser chamada de Mestra, diz que prefere que ele a trate como amiga e não como mestra, pedindo que a trate como uma dama. Ouvindo isso, Shinki concorda e diz que dali em diante a chamará de Minha Senhora. Depois disso, ele a leva ao ninho e apresenta a ela o próximo Goblin mais forte, que também é uma menina. Ele revela que a Goblin é sua mão direita e vai evoluir para Hobgoblin depois de mais algumas caçadas. Nema, olhando para Goblin, pensa que ela vai evoluir para uma Hobgoblin feiosa, mas então pega suas mãos e conclui que mesmo assim vai ficar fofinha. Ela então pergunta a Goblin o que ela gosta, e a Goblin diz que gosta de flores. Ouvindo isso, Nema olha para as flores do Vale do Lírio, chamadas Flores Suzuran, e animada lhe dá o nome de Suzuko. De repente, outro Goblin chega e pede que Nema também lhe dê um nome. Suzuko revela que ele é muito fraco, e Nema pergunta por que ele quer um nome. O Goblin responde que seu último bando foi dizimado pelos monstros, e ele quer ficar mais forte para proteger o bando atual.
Nema, ouvindo isso, fica se perguntando o que fazer, achando que ele é muito fraco e talvez não fique mais forte. Mas pensa que não pode desistir dele só porque ele pode não crescer. Então ela diz que se ele conseguir caçar um javali gigante sozinho, que é muito mais forte que ele e pode matá-lo, antes que eles voltem da viagem, ela lhe dará um nome. Dizendo isso, Nema acredita que essa exigência vai fazer ele desistir. Mas para seu choque, o Goblin sorri e aceita. Ouvindo isso, nossa reencarnada sorri, acreditando que ele vai cumprir o prometido, e escolhe um nome que o tornará mais forte, revelando que seu nome a partir de agora será Touki. Isso faz o Goblin corar todo e agradecer a Nema pelo nome. Depois disso, Nema e Shinki partem em direção à floresta. No caminho, Shinki pergunta a Nema sobre estar sempre rodeada de pessoas e criaturas, ao que ela revela que ama sua família e todas as criaturas ao redor. Isso faz Shinki dar uma olhada triste e revelar que sua única família era o irmão mais velho, que morreu em batalha. Mas, para seu alívio, Nema lhe dá um carinho no rosto e diz que agora ele é amigo dela. Depois disso, eles partem em direção à cidade de Cass, no território de Parzet. No caminho, Daleland pede que Shinki lhe dê informações sobre a cidade, e ele aceita de bom grado. Shinki informa sobre o caminho que ele e seu bando costumavam fazer, passando por 3 montanhas conectadas e um rio turbulento. Ouvindo isso, Daleland mostra a eles o mapa do domínio Osfi, revelando que as áreas marcadas em vermelho são as onde os monstros estão atacando os aldeões, e acredita que os problemas com os monstros podem ser obra humana. Ele então avisa Nema que vai deixá-la com o irmão Ralph, que está prestes a chegar na cidade de Cass e vai assumir as responsabilidades dele, enquanto ele parte para o domínio para descobrir mais informações sobre os ataques dos monstros. Ouvindo isso, Nema sorri e diz que mal pode esperar para passar mais tempo com o irmão. Eles chegam à cidade de Cass, e Daleland vai conversar com o prefeito da cidade. Mas, para contrariedade dele, Nema sai sorrateiramente e vai para a guilda mais próxima com Shinki. Lá, ela encontra uma garota chamada Bella, que ao ver Shinki, revela que pessoas besta não são permitidas naquela cidade. Mas Nema, com um suspiro fundo ao perceber que Bella não sabe a identidade de Shinki, diz que eles só vieram dar uma olhada na guilda e vão embora logo. Ouvindo isso, Bella se desculpa pelo comportamento grosseiro e diz que vai mostrar tudo o que tem dentro da guilda. Eles então se sentam à mesa e Bella começa a falar sobre a guilda de aventureiros e suas regras rígidas. De repente, um homem se levanta e grita para os outros, dizendo que a guilda não pode simplesmente ficar de braços cruzados diante dessa injustiça. Ele revela que o prefeito colocou uma missão de combate a um pequeno bando de goblins com 3 vezes a recompensa padrão, e o filho dele a aceitou. Ele diz que o prefeito está usando o dinheiro para sustentar a própria família, e não para ajudar os outros aventureiros que estão arriscando a vida para proteger o reino. Ouvindo isso, Nema fica desconfiada e pergunta a Bella quem é aquele homem. Bella revela que se chama Hilran DeWitt, e que costumava trabalhar no escritório da cidade como um dos presidentes do conselho municipal, mas por não se dar bem com o prefeito, foi demitido do cargo. Ouvindo isso, Nema acha que algo errado está acontecendo naquela cidade e vai até ele. Ela o puxa pela calça e pede que conte tudo, mas DeWitt hesita, dizendo que não tem tempo para crianças. Isso faz Nema ficar com uma raiva danada, mas ela respira fundo e diz que achava que podia ser útil a ele. Ouvindo isso, DeWitt a agarra pelo braço e pergunta o que ela está falando, ao que Nema revela que seu nome é Nefertima Osfi, e que ela é a segunda filha de Daleland Osfi, e que talvez consiga ajudá-lo a se encontrar com o pai. Ouvindo isso, DeWitt pede desculpas pelo comportamento grosseiro e se apresenta como o novo auditor financeiro da cidade, revelando que seu trabalho é coletar todos os detalhes sobre as atividades financeiras do município. Ele então conta a Nema que, assim como no domínio, os ataques de monstros estão aumentando no território de Parzet, mas em Cass, mal tiveram ataques. Ele explica que o prefeito fez relatórios falsos, alegando baixas, e embolsou 5 moedas de ouro enviadas como indenização. Além disso, o único caso de atividade de monstros que tiveram no ano anterior foi quando goblins atacaram a cidade vizinha, e resolveram com a ajuda de aventureiros, mas os aventureiros nunca voltaram. Nema pergunta o que aconteceu com eles, e DeWitt mostra um mapa do domínio, dizendo que há milhares de kobolds na área para onde os aventureiros foram enviados, e acredita que o chefe da cidade deve ter mandado os aventureiros lidar com a atividade dos kobolds. Ouvindo falar em kobolds, nossa reencarnada pensa, se há milhares deles devem ter um líder, e se tudo correr bem, talvez consiga incluí-los no plano dela. Para choque de todos, porém, ela grita que quer acariciá-los. Aí ela diz a DeWitt que quer que ele vá com ela até o pai, e ele concorda na hora. Ela também chama Nox e lhe dá uma mensagem, pedindo que a entregue ao pai. Quando Bella ouve que vão pro escritório do prefeito, quer ir junto, dizendo que talvez não seja da conta dela, mas quer ajudar a cidade, ao que nossa reencarnada aceita animada. Eles então partem pro escritório do prefeito, mas encontram Daleland já lá. Daleland, com um olhar furioso, pergunta a Nema se ela tem alguma desculpa para dar depois de sair andando por aí sem permissão. Nema, com uma carinha triste, pede desculpas ao pai pelo que fez, dizendo que só queria ver a guilda de aventureiros. Porém,
Daliland revela que ela agiu de forma irresponsável e diz que talvez seja cedo demais para apresentá-la ao mundo como filha de um duque. Nema, chocada, pensa que o pai nunca a tratou assim antes, nunca o viu tão contrariado com ela assim. Mas reconhece que ele tem todo o direito de estar bravo, porque ela foi embora sem permissão e nem levou os guardas. Se algo tivesse acontecido com ela, os punidos seriam os que estavam encarregados dela. Percebendo isso, Nema chora. Mas Ralph aparece do nada e a agarra, dizendo ao pai que não está autorizado a fazer a irmãzinha chorar. Ouvindo isso, Nema chora ainda mais, pensando que não importa o quanto ela errou, o irmão e a irmã sempre ficam do lado dela e levam a bronca junto. Nesse momento, Daliland limpa as lágrimas dela com um lenço. Mas, para choque geral, quem aparece é o príncipe Bruto Wilherd, chegando com o tigre celestial Lars. Vendo o príncipe pela primeira vez, todos ficam chocados e se curvam à sua alteza. Quando perguntado o que ele está fazendo ali, o príncipe revela que tinha um compromisso na cidade, e após terminar, Ralph lhe disse que Nema já estava lá. Então decidiu aparecer para brincar um pouco com ela. De repente, Daliland vê Bella e DeWitt e pergunta quem são. E Nema conta que são da cidade e que querem lhe dizer algo, que precisam da ajuda dele. Logo, DeWitt conta tudo, e Daliland, com um olhar furioso, entra no escritório do prefeito. Lá, ele se encontra com o prefeito e o questiona sobre tudo o que aconteceu na cidade. O prefeito tenta negar, mas Daliland não cai nas mentiras dele e o demite do cargo na hora. Isso deixa nossa reencarnada Nema aliviada, e ela começa a brincar com Lars. No dia seguinte, enquanto Daliland conversa com os cavaleiros, agradece a DeWitt pelas informações valiosas e diz que suas habilidades investigativas são excepcionais. Ele pede que DeWitt o ajude no trabalho, mas DeWitt recusa, dizendo que não tem para onde voltar. Ouvindo isso, Nema convida DeWitt e Bella para ir com eles na missão, dizendo que podem ser muito úteis no plano. Porém, Daliland avisa que, se envolverem na missão, podem colocar as próprias vidas em risco. Ele então diz que quer manter a missão em segredo, e para isso precisa da lealdade de cada um, incluindo a do príncipe, ao que todos concordam animados. Daliland então conta o plano de Nema, e o príncipe Bruto não consegue fazer nada além de rir da ideia. Ele diz que reunir todos os monstros num só lugar e depois colocá-los contra os humanos pode não ser a melhor das ideias, mas acha que o Kami deu a Nema poderes incríveis e que ela vai ser muito útil na missão. Assim que diz tudo isso, Daliland nomeia Ralph como novo chefe da missão, e ele aceita feliz. De repente, Shinki aparece, e Nema corre para abraçá-lo. Esse momento não agrada a Ralph, que, com um olhar ameaçador, pergunta quem ele é. Nema, hesitante, revela que Shinki era um hobgoblin antes de evoluir para essa criatura misteriosa, mas que agora é seu servo porque ela o domesticou. Ralph pergunta a Daliland como ele deixou isso acontecer, mas Daliland diz que antes que pudesse fazer qualquer coisa, Shinki já estava ligado pelo nome verdadeiro, e agora Nema o vê como guarda-costas. Depois disso, Nema pergunta a Shinki sobre a visita aos goblins da área. Shinki conta que foi ao encontro dos goblins e encontrou um grupo de 16 liderado por um hobgoblin. Ele explica que tentou apresentar o plano, mas eles não escutaram, então ele deu uma surra neles de lascar. E agora eles estão a seu serviço. Ouvindo isso, Nema fica aliviada com a situação dos goblins resolvida, mas pergunta ao pai sobre os kobolds na cidade de Lenice. Daliland revela que tem informações sobre alguns ataques na área causados pelos kobolds. Porém, o líder dos cavaleiros informa que não são poucos, mas sim centenas de kobolds na região. Eles se dividiram em 5 grupos, cada um com uma função específica, incluindo guarda e reconhecimento. Cada grupo é comandado por um alto kobold, e o que lidera todos eles dizem ser um lobisomem de escalão superior. Quando perguntado como obtiveram essa informação, o líder revela que, por não conseguirem lidar com esses monstros poderosos, buscaram apoio da Guilda de Aventureiros, que lhes forneceu essas informações. Nema, curiosa, pergunta a identidade do líder da Guilda de Aventureiros, e Daliland acredita que alguém da guilda pode estar bloqueando essas informações de chegar à capital real, revelando que não receberam nada até agora. O líder então conta que seus contatos o informaram que o comandante regional costumava trabalhar na sede central antes de ser transferido para lá. Essa revelação desperta a curiosidade de Nema, que começa a pensar que o comandante regional deve ser o responsável por tudo isso. E não só Nema. A revelação também faz Daliland pensar que não pode confiar em ninguém, pois acredita que os inimigos deles são muitos e ainda não sabem quem são. Nesse momento, Bella entra com uma ideia excelente, dizendo que pode fornecer relatórios de inteligência de dentro da Guilda de Aventureiros. Porém, o príncipe Bruto a para, dizendo que os inimigos não estão apenas na Guilda de Aventureiros. Podem estar nas províncias e até no reino. Essa revelação complicada faz Nema achar que o plano dela pode não dar certo, mas Ralph a anima, dizendo que o pai está sempre um passo à frente e vai fazer de tudo para colocar o plano em prática, ao que nossa reencarnada responde com um sorrisinho adorável. Com isso, Daliland informa que, como não sabem quem são os inimigos, vão chamá-los de Runohark, e o ataque deles contra os monstros será chamado de Incidente da Província Sul.
Ele então pede aos cavaleiros que ajudem o filho nessa missão, dizendo que voltará à capital real no dia seguinte, e os cavaleiros concordam animados. O apoio deles chega ao coração de Nema, que os agradece dizendo que está ansiosa para trabalhar com todos. Depois disso, Daliland manda Nema descansar, dizendo que os adultos têm assuntos a tratar. Nossa reencarnada obedece de bom grado e quer tirar uma soneca com Lars, mas Ralph a para, dizendo que Lars é a besta sagrada do Wilherd. Isso faz Nema ficar furiosa e declarar que, se não vão deixar ela cochilar com Lars, ela vai com Shink. Ao que os dois nerds o arrastam embora. Nema então tenta colocar Gratia nas costas de Lars, mas ela hesita, revelando que está com medo dele. No entanto, acaba se encantando depois de pousar nas costas dele. Com isso, Nema também pula nas costas de Lars, e os dois tiram uma bela soneca juntos. No dia seguinte, enquanto partem em direção à cidade de Lenice, o príncipe bruto fica se perguntando como chamar o plano de Nema. Ralph vem com um nome ridículo, e o príncipe bruto descarta na hora, dizendo que deveriam chamar a missão de Projeto Shiana, revelando que, em celestiano, significa força e coragem. O príncipe, então, agradece ao Kami da criação divina por ter dado poderes incríveis a Nema e confessa um ciúminho de que o Kami a escolheu assim. Porém, Nema diz que não é só ela. O Kami ama a todos. Essas palavras gentis fazem o príncipe bruto concluir que o Kami também o ama, porque do contrário não teria nascido numa família real. Na capital real, Daliland informa à família que Nema está viajando com Ralph e o príncipe numa missão secreta. Mas para choque dele, Canadia não aceita bem a notícia e repreende o pai por deixar Nema ir numa missão perigosa com apenas 5 anos de idade. Daliland revela que 2 bestas sagradas estão com ela, mas Cerulha, ao olhar para a face do marido, percebe que Nema está aprontando alguma coisa a mais. Daliland então conta tudo, e Cerulha fica feliz ao saber que a filha está fazendo um trabalho incrível, dizendo que, assim como os humanos, os monstros também são criação do Kami e têm o direito de viver. Depois disso, ela diz a Canadia que estão contratando alguns guarda-costas da Guilda de Aventureiros, que não só vão proteger Canadia, como também vão ajudá-la a aprimorar as habilidades mágicas. Mas ela recusa, dizendo que só quer ir com a irmã. Nesse momento, Cerulha informa que recebeu uma carta do tio Philip, que está a caminho da capital real no dia seguinte. Essa notícia anima Canadia, e Daliland diz que, como Philip é um aventureiro de rank roxo, será um instrutor perfeito para ela. Com o ânimo renovado, Canadia concorda com o pedido dos pais e declara que vai se dedicar ao máximo para se tornar poderosa e ajudar a família. Assim que chegam à cidade de Lenice, Nema olha para a floresta e pensa nos kobolds, dizendo que quer ver eles imediatamente. O líder dos cavaleiros cumprimenta os guardas da cidade e mostra o símbolo da família real, que ao vê-lo, abrem o portão rapidamente, mas informam que o capitão quer se encontrar com o príncipe. Ouvindo isso, o príncipe bruto e Ralph deixam Nema dentro da carruagem e vão até o capitão. Nema, furiosa com isso, pede ajuda aos espíritos do vento e começa a ouvir a conversa deles. O capitão os cumprimenta animado e se apresenta como Dylan Noctis, o comandante do escritório do distrito de Parzet e membro da primeira legião. Ele informa que eles precisam voltar à capital real o quanto antes, pois a área está perigosa por causa dos kobolds renegados. Mas Ralph diz que estão ali por ordem do pai, o Duque Dayland, para monitorar os avistamentos de monstros. O capitão entende e os leva até o Lorde Substituto, o que faz nossa reencarnada ficar feliz, acreditando que tudo correu conforme o planejado. Depois disso, eles encontram o Lorde Substituto da cidade, que estava se sentindo mal por não conseguir dormir há 3 dias. Ele informa que os kobolds atacam à noite e que os cavaleiros não conseguem detê-los. Então, para superar o problema, buscou o apoio da Guilda de Aventureiros, que atualmente está montando uma esquadra poderosa. Quando perguntam quando vão chegar, o Lorde Substituto revela que não vai demorar muito, assim que a líder deles, Red Hlada, aparecer. O príncipe bruto diz que conhecia Hlada quando ainda eram Blue Hlada, o que faz nossa reencarnada concluir que devem ser muito fortes. Mas, para choque dela, ela percebe também que, se são fortes assim, vão varrer todos os kobolds. Com isso, ela começa a entrar em pânico, o que faz Ralph entender seus sentimentos, e então pede ao Lorde Substituto que mostre o caminho até os kobolds, acreditando que, antes que Hlada chegue, eles vão resolver a situação com os poderes de Nema. Nema agradece ao irmão pelo apoio e eles partem pela cidade. No caminho, vêm alguns garotos chutando um filhote solitário. Ela rapidamente os repreende por machucar o bichinho, mas um dos meninos diz que o pai mandou machucar todo o cãozinho que vissem, porque são os maiores inimigos deles. Nema diz que o pai deve estar falando dos kobolds, que parecem com cães, mas ressalta que é uma vergonha atacar alguém completamente indefeso. Essas palavras não agradam o menino, que tenta dar um tapa nela, mas os cavaleiros o detêm rapidinho. Nema então revela que a força não existe para intimidar os outros, existe para proteger os fracos. Ela diz que eles não vão machucá-los porque não usam a força para isso. Em vez disso, pede que lhe deem o filhote, e eles concordam na hora. O garoto idiota, enraivecido com as palavras de Nema, diz que uma nobre como ela não pode entender os sentimentos deles. Porém, nossa reencarnada o cala, dizendo que poder de verdade não é só força física.
Ela explica que, se ele conseguir seguir o caminho certo sem se tornar desonesto ou covarde e conquistar uma força honrada como a desses cavaleiros, vai se tornar um homem incrível, capaz de proteger o que é importante para ele. Ouvindo isso, o menino sai correndo depois de dizer o próprio nome, jurando que vai ficar forte para proteger todo mundo. Com isso, nossa reencarnada Nema pede a Ralph que cure os ferimentos do filhote, e ele concorda imediatamente. Porém, depois de curado, o filhote fica olhando para a floresta, e Nema conclui que ele não é pet de ninguém. Nesse momento, Shink informa que ele é o filhote de um kobold, o que faz todos concluírem que até os kobolds adoram Nema. O filhote de kobold quer voltar para a mãe, mas o príncipe bruto avisa Nema que, se fizerem isso, serão considerados sequestradores e podem ser atacados pelo bando de kobolds. Porém, nossa reencarnada, ao ver os olhinhos cheios de lágrimas do filhote, jura que vai devolvê-lo para a mãe.